Hey galera, tudo certo por aí? Seguinte, eu vi algumas notícias falando de Halloween, falando que a Igreja Católica fala que o Halloween é uma data do ocultismo, uma data bem tensa, uma data que é totalmente pagã e não pode ser celebrada por nós, porque é uma data cheia de tretas. Vou ler um trecho para vocês. Em um artigo intitulado As Perigosas Mensagens do Halloween, Jornal Oficial do Vaticano, L'Osservatore Romano, não falo italiano, então não sei, acho que é isso, citou o perito litúrgico Juan Maria Canals, que disse que o Dia das Bruxas é uma corrente de ocultismo completamente anticristã. O padre Canals pediu para que os pais ficassem atentos e tentem direcionar os significados das festas para a saúde, beleza, em vez de terror, medo e morte. Bom, esse texto aqui eu recebi pelo WhatsApp e eu procurei na internet a respeito, vi que tem várias notícias que falam disso. Notícias, por exemplo, o Globo e outros blogs que citam esse mesmo trecho da entrevista, alguma coisa a mais, alguma coisa a menos ali. Esse trecho estava em todos, inclusive no site do Globo.com, numa matéria de 2009. Bem nessa mesma época do ano, mas em 2009. Eu resolvi dar uma procurada a respeito e decidi ver o que é essa coisa de Halloween, qual que é a origem do Halloween, certo? Então, bora ver isso aí. Bom, pra quem não sabe, Halloween é celebrado no dia 31 de outubro em todo o mundo. No Brasil, conhecido como Dia das Bruxas. É uma época do ano que as pessoas se vestem de fantasias de fantasma, bruxa. Hoje em dia, na verdade, as fantasias são feitas de todo tipo de coisa, desde coisas de terror, quanto coisas bonitinhas, como por exemplo a Elsa do Frozen. Ou, por exemplo, Minions. Sempre tem bastante. Da onde surgiu o Halloween? É o que eu vou falar um pouquinho pra vocês e vamos lá. Halloween tem duas origens, a primeira é uma origem pagã e a segunda é uma origem cristã. Então, na origem pagã é uma origem do povo celta, que viveu há 2000 anos atrás, e eles faziam um festival de Samhain. Na verdade, para o povo celta, o ano começava no dia 1º de novembro. Então, dia 31 de outubro era o último dia do ano, que para eles era um dia onde os mundos se cruzavam, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Acreditava-se que nesse dia do ano, os mortos, fantasmas de espíritos de pessoas mortas, passavam nas casas de familiares e conhecidos, pedindo comida e dando avisos, sugestões, coisas que poderiam ajudar a pessoa, a família. E então, o povo celta, para que não soubessem, para que ninguém soubesse quem era fantasma, quem não era, todos se fantasiavam de fantasmas e iam de casa em casa fazendo a mesma coisa, de modo que os fantasmas de verdade ficassem escondidos no meio dos fantasmas fantasiados. Uma coisa interessante de ser dita é que os celtas acreditavam que nessa época, quando os fantasmas vinham para a Terra, facilitava dos druidas e dos xamãs deles de fazerem predições para o futuro e verem essa coisa de o que vai acontecer, se vai ser coisa boa. Todas essas predições futurísticas eram feitas meio que nessa época, porque para eles facilitavam, tendo em vista que o mundo dos espíritos estavam junto deles. No ano de 43 depois de Cristo, o Império Romano começou a conquistar quase todo o território celta. Então a gente teve a união de duas festas. O festival de Samhain, que é o festival celta, com o Dia de Todos os Santos, que na verdade era o Dia de Todas as Almas, que seria dia 2 de novembro. E aí que a gente vê que começam as coisas a se juntarem.
Dia 13 de maio de 609 d.C., Papa Bonifácio dedicou o Panteão, que é uma obra dedicada a todos os deuses. Ele transformou essa obra em honra a todos os mártires da Igreja Católica. E isso não tem nada a ver, só isso que eu vou falar. Depois eu vou para a próxima frase. Muito tempo depois, o Papa Gregório III aumentou essa ideia de festa de todos os mártires para a festa de todos os santos. E não somente fez isso, como também mudou a data do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro. Agora você me pergunta, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando da festa do Dia dos Santos com a festa do Halloween? Não tem nada a ver, Dia das Bruxas com o Dia dos Santos. Vamos chegar lá. Acontece que o Império Romano estava tentando dominar o território celta. E por causa disso, ele começou a ser influenciado por muito dos antigos ritos. Um deles é essa festa de passagem do ano, que era a festa dos... Vamos supor que seria uma festa dos mortos, mas é mais a festa da união dos mundos e o fim do ano celta. Então essa festa, ela foi meio que mudada de nome pela igreja. A igreja instituiu o All Hallows Eve, que quer dizer a véspera de Todos os Santos, a véspera do dia de Todos os Santos. Isso, com o tempo, foi mudando, passou a ser Hallows Eve, até chegar no que a gente tem hoje em dia, que chama Halloween. Então temos que o All Hallows Eve era no mesmo dia que a festa de Samhain, a festa celta. Tendo em vista que a igreja estava lá misturando com todo o ritual celta, aconteceu meio que uma junção de tudo. E a festa de Samhain passou a ser Halloween. Nossa, vai ser um horror arrumar esse áudio. Vale lembrar que no dia 2 de novembro a gente celebra Dia dos Finados no Brasil, que no resto do mundo é o Dia de Todas as Almas. All Souls Day, basicamente. Então, o que acontece? Isso é celebrado desde os primórdios da Igreja Católica, onde lá pela época do primeiro milênio, ali, ano 1000 depois de Cristo, as pessoas faziam fogueiras, se vestiam de anjos, demônios e coisas desses santos. Elas se fantasiavam desse tipo de coisa e celebravam a festa das almas. Então dá pra ver que é bem parecido com a festa de Samhain, a festa celta. Na parte de se fantasiar de anjos, demônios e santos, no caso da Igreja Católica. Essa é basicamente a parte da origem do Halloween, do Dia das Bruxas. Um detalhe interessante de se ressaltar também é que o nome Dia das Bruxas só é dado para países que falam português. Porque se você for ver bem, a origem da palavra não tem nada a ver com o Dia das Bruxas, não tem nada a ver com isso. Mas eu vou tratar um pouco a respeito disso em um instante. Então, só para concluir essa primeira parte a respeito da origem, a gente vê que a gente tinha essa festa celta, que era uma festa a respeito do mundo dos mortos, do mundo dos vivos, e a gente tem a festa católica, que foi uma tentativa de acabar com a festa celta, de modo com que a festa católica se sobrepusesse à festa celta. No entanto, o que aconteceu foi uma mixagem das duas. E elas meio que se juntaram, onde o nome que prevaleceu foi o da festa católica, um pouco dos costumes da festa celta, e tudo foi se acertando. Já nos países que falam português, passou a ser chamado de Dia das Bruxas por causa exatamente dos celtas, porque eles eram considerados bruxos, xamãs, pagãos, hereges e tudo mais. A parte de trick or treat, ou doce ou travessura, que é muito praticada aqui nos Estados Unidos, ela surgiu da Igreja Católica. Na verdade, ela tinha a parte pagã, os celtas eles faziam um pouco disso. Acredita-se que os fantasmas pediam comida, mas como ninguém sabia se era fantasma ou não, então eles tinham que dar comida para todos. E
em troca de bons presságios, em troca de deixar eles em paz, de não assombrar eles. Mas a igreja instituiu isso porque passaram-se a se ter uma época do ano onde eles tinham o All Hallows Eve, o All Hallows Day e o All Souls Day, que seria a véspera do dia de Todos os Santos, o dia de Todos os Santos e o dia das Almas, ou o dia dos Finados. Então, a Igreja Católica, vendo que tinha que conquistar um povo que acreditavam em outros deuses, faziam outros rituais, eles começaram a fazer coisas parecidas, de modo com que as pessoas se adaptassem melhor à nova religião, o catolicismo. Então, a ideia era a seguinte: as pessoas iam de casa em casa vestidas como fantasmas, anjos, demônios e essas coisas, santos, e pediam comida, que eram chamados soul cakes, ou bolos das almas. Difícil. Bolo das almas. Esse costume de dividir o bolo das almas fazia com que, se você me desse um bolo das almas, na véspera de Todos os Santos, eu ia rezar por uma alma, de algum parente seu, ou almas em geral. Ou seja, uma parte do Halloween que hoje é praticado foi criado pela própria Igreja Católica. Uma segunda coisa interessante de se dizer é a respeito do Jack-o'-lantern, ou também aquelas abóboras que as pessoas fazem as carinhas e colocam uma luz lá dentro e tudo mais. Hoje mais conhecido como Carving Pumpkin. Essa lenda é uma lenda irlandesa, também conhecida como a lenda de Stingy Jack, que foi um cara que... A história é basicamente um cara que desafiou o demônio 2 vezes e sacaneou o demônio essas 2 vezes. A primeira vez ele disse que ele invocou o demônio lá e falou pro demônio: vamos fazer o seguinte, cara, você vira uma moeda e eu compro bebida com essa moeda. E aí eu vou ter bebidas para sempre. Vou comprar bebidas para sempre com você como moeda. O demônio falou: demorou. Quando o demônio se transformou em moeda, ele guardou o demônio no bolso junto com uma cruz de prata, de forma com que o demônio não conseguisse se destransformar na moeda. Então, de certa forma, ele aprisionou o demônio. Depois disso, ele falou que só soltaria o demônio novamente se ele não procurasse mais a alma dele e se ele não levasse ele para o inferno quando ele morresse. Então ele fez um acordo com o demônio. Jack disse: eu só te solto se você não me procurar por 1 ano e quando eu morrer, você não me levar para o inferno. No ano seguinte, Jack sacaneou o demônio pela 2ª vez. Zoeira never ends, cara. O cara sacaneou o demônio. Ele falou: demônio, sobe na árvore e pega aquela fruta pra mim. Quando o demônio subiu, muito bondoso, que sempre foi, né? Nessa história parece que o demônio era um cara brother do Jack, né? Mas beleza. Quando o demônio subiu na árvore, Jack esculpiu uma cruz embaixo da árvore, o que fez com que o demônio ficasse preso no alto da árvore. Então Jack disse: agora é o seguinte, eu só vou acabar com essa cruz aqui embaixo se você me prometer não me incomodar por mais 10 anos. Então o demônio falou: fechou. Só que o Jack morreu. Quando o Jack morreu, Deus não permitiu com que ele subisse ao céu, porque ele era um cara muito sacana, né? Pô, o cara tava sacaneando o demônio. Então, o demônio, muito chateado de ter sido zoado 2 vezes por Jack, pegou e falou: seguinte, eu não vou te permitir no inferno também não. E soltou ele numa noite escura, com apenas um carvão aceso. Então, Jack, com esse carvão aceso, cavou um nabo e colocou o carvão dentro do nabo e fez como se fosse uma lanterna. A partir daí ele foi chamado de Jack of the Lantern, ou seja, o Jack da Lanterna, que no caso seria apenas um fantasma ou a alma do Jack zoeiro. Os irlandeses começaram a tratar ele como Jack of the Lantern e passando o tempo se tornou apenas Jack o' Lantern. Mas aí vem a questão: o que as abóboras têm a ver com isso? Calma.
Na Irlanda e na Escócia, as pessoas passaram a fazer as próprias versões de lanternas do Jack, fazendo faces, fazendo desenhos macabros, desenhos sombris. Português não sabe mais falar assim. Legal que você vai passar, eu vou deixar isso aí. Não, em preto e branco assim, ó. O que você esqueceu? Esqueci a cola. Após algum tempo, os irlandeses e escoceses, que estão ali naquela mesma área e a lenda se espalhou por toda essa região, passaram a fazer as suas próprias esculturas, seus próprios desenhos de lanternas do Jack em nabos e batatas. E eles faziam isso para manter o Stingy Jack, a alma dele, longe. Manter a alma dele distante, e não só a alma dele, mas também espíritos do mal, por que não? Porque dessa forma eles tinham uma luz lá igual a do Jack, que estava andando pela escuridão, e aí eles não iam entrar na casa deles, sei lá, não iam atrapalhar a vida deles. E essa lenda continuou indo paralela, basicamente, à história do Halloween, à história de tudo. Quando chegou nos Estados Unidos, eles descobriram que abóboras eram mais legais de fazer isso, eram muito melhores, porque elas eram muito maiores, dava para desenhar as coisas e tudo mais. Bom, e aí por fim a gente tem o Halloween chegando nos Estados Unidos, que a princípio era apenas uma festa de comemoração da colheita. Porque essa época do ano é uma época que a colheita acontece aqui, porque é o fim do outono e o começo do inverno. Então isso realmente tem bastante aqui, a época da colheita é finalzinho de outubro. E eles comemoravam as colheitas fazendo festas onde eles se divertiam, tinham brincadeiras e contavam histórias. E nessas histórias sempre tinham histórias de terror, sempre tinham histórias de fantasmas e coisas, lendas que pessoas viram e aconteceu ou não, ninguém sabe. Por isso que é a lenda. O Halloween só passou a ser chamado de Halloween mesmo quando os irlandeses chegaram nos Estados Unidos e começaram a trazer os costumes deles. Porque eu não falei no começo, mas se você olhar no mapa, talvez eu coloque um mapa aqui na tela, ou mude a tela e coloque um mapa, porque eu sou ruim em questão de vídeo e eu não tenho tempo para fazer isso, mas enfim. Os irlandeses e os celtas, eles são basicamente o mesmo povo, é meio que a mesma região da Europa. É toda aquela área da Inglaterra, Irlanda, Escócia ali, aquilo lá foi povoado por celtas no começo, depois é toda aquela região ali. Então quando os irlandeses vieram para os Estados Unidos, eles começaram a trazer as tradições deles para cá. E então os estadunidenses começaram a se vestir de fantasma, a se vestir de demônios, a se vestir de coisas desse tipo, para andar pelas ruas e pedir tricks or treats, que seriam os doces ou travessuras, conhecidos até hoje. E aí essa parte do trick or treat, essa parte do doce ou travessura foi passado a ser utilizado apenas para crianças pequenas, apenas para os mais jovens. Os mais adultos apenas iam a festas e brincavam e celebravam o dia do terror, digamos assim. Hoje em dia, o Halloween é uma festa mundial, mas ela é muito mais celebrada aqui nos Estados Unidos. Tem-se uma estimativa de que mais ou menos 1/4 dos doces vendidos durante todo o ano aqui nos Estados Unidos são usados só no Halloween, são comprados só na época do Halloween. Então, realmente é uma data muito, muito celebrada aqui. Ano passado, quando eu fui às ruas aqui nos Estados Unidos, a gente estava andando, muita criança com aquelas baldezinhos de abóbora, baldezinho de super-herói. E em todas as lojas você conseguia doce, você conseguia esses tipos de chocolatinho e tudo mais. Então realmente é uma data muito celebrada aqui. Mas eu não vejo nessa data algo pagão mais.
Não dá pra ver algo de ocultismo, algo de nada. Na verdade, nunca houve um ocultismo nisso. Sempre foi a ideia da celebração dos mortos, não tinha uma coisa de invocação do demônio ou alguma coisa do tipo. Apenas na lenda do Jack O'Lantern que tinha essa coisa da conversa do demônio e Deus e tal, mas é apenas uma lenda, assim como, sei lá, a lenda das Relíquias da Morte. Além disso, a Igreja Católica aqui da faculdade, eles fazem uma festa do Halloween, onde as pessoas vão fantasiadas do que quiserem, e vai ter doces, vão ter doces lá, a gente vai brincar, vai ter jogos e coisas desse tipo, e vai ter adoração também. Então, na verdade, é uma festa que ela não é... Hoje em dia não existe mais essa coisa de ocultismo. Talvez exista, na verdade, né? Talvez você saber quem que... Se alguém não faz aí, invoca um demônio, os caras usam qualquer tempo pra invocar demônio e tudo mais. Mas tá bom, então basicamente é isso sobre o Halloween, sobre o Dia das Bruxas. Acho que eu consegui explicar mais ou menos o que foi o Halloween, a origem, que ela não tem exatamente essa origem, ah meu Deus, essa origem de ocultismo, essa origem de coisas do demônio, essas coisas de... Então, valeu aí por assistir até agora. Se inscreve aqui no canal, dá um like aqui em algum lugar aqui, eu não sei se vai ser aqui ou aqui. Não, mentira, eu não sei se esse vídeo vai pro YouTube, então... Em geral, é só isso aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda pra mim. E aí eu posso tentar resolver, eu posso tentar responder, pesquisar a respeito, perguntar pro pessoal daqui, porque eles também conhecem bastante a respeito da história do Halloween. E é isso aí, até uma próxima, falou!